Boa noite a todos. Sou um homem de teatro, então, como um homem de teatro, primeiro devo manifestar a imensa emoção que é de ver uma plateia cheia, mas também sei que a maioria de vocês está aqui ansioso para ver as próximas atrações. A maioria de vocês quer ouvir, neste momento, a partir de agora, os nossos convidados, Lilia Schwartz, Ailton Krenak. Nós já vamos dar sequência imediatamente. Ah, Esse projeto ele é feito com ok, ok. Vou apenas fazer uma breve citação. Todos os sucedidos acontecendo, o sentir forte da gente, o que produz os ventos. Só se pode viver perto do outro e conhecer outra pessoa sem perigo de ódio, se a gente tem amor. Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. Guimarães Rosa. É com um pouquinho de amor, com um pouquinho de descanso na loucura que a gente está começando esse projeto hoje. Quando pensamos, procurávamos definir em que lugar da universidade, em que espaço fazer esse projeto, passamos por várias possibilidades. Uma delas, que nos apaixonava muito, era o espaço da Maria Antônia, centro de importantes debates sobre a realidade brasileira. Mas acabamos chegando nesse conjunto, neste triângulo que é formado pela Biblioteca Brasiliana Guiter Zamindlin, pelo Instituto de Estudos Brasileiros e aqui o CAP, o Centro de Apoio à Pesquisa em História Sérgio Buarque de Holanda, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Formamos aqui um triângulo, né? E uma das primeiras ideias que a gente teve para pensar uma programação paralela, para além do seminário, que é a atividade central, foi a atividade que gerou esse projeto, foi o seminário Pensa Brasil, e começamos a pensar as atividades paralelas a ele. A ideia de leituras do Brasil surgiu muito em função desses espaços, desse conjunto de espaços. A primeira ideia foi, pensando no IEB, pensando nesse espaço, foi Chico Buarque lendo Raízes de Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, seu pai, fundador do IEB, né? E Maria Bethânia lendo um trecho de Macunaíma, cujo grande acervo, arquivo documental, está presente neste espaço. Então, este espaço significa muito para nós estar fazendo esse espaço, fazendo esse evento neste espaço. Então, sem mais delongas, vamos para o que aquilo realmente, para aquilo que vocês verdadeiramente desejam. Nós vamos abrir a atividade Leituras de Brasil hoje com uma leitura muito especial, que é a leitura feita por Chico, gravada especialmente por Chico Buarque, gravada por Chico Buarque de Holanda, especialmente para essa abertura, um presente que nos foi viabilizado por intermédio da professora Lilia Schwartz, que está aqui, que fez essa ponte para nós. E encerraremos com a leitura no último dia de Maria Bethânia de trechos de Macunaíma, também feita especialmente para esse evento. Como já disse Caetano Veloso em 1985, que Chico Buarque de Holanda nos resgate em xeque-mate. Chico, recentemente, em junho de 2002, lançou uma canção que traduz muito daquilo que todos nós queremos. Essa canção se chama Que Tal um Samba? Um samba? Que tal um samba? Puxar um samba? Que tal? Para espantar o tempo feio, para remediar o estrago, que tal um trago? Um desafogo, um devaneio. Então, com vocês, a leitura de fragmentos de Raízes de Brasil por Chico Buarque de Holanda, gravados em vídeo especialmente para essa noite. Muito obrigado. Então, nós vamos fazer o seguinte: enquanto nós resolvemos o nosso problema técnico, a gente inverte, a gente mostra o Chico no fim e a gente começa, então, agora com a conferência. Podemos, Celso? Vamos começar com a conferência da nossa querida convidada de hoje, enquanto a gente resolve o problema técnico lá em cima. Então, senhoras e senhores, momento muito aguardado da noite,
com vocês para ministrar a conferência Como Pensar. Quer que eu pode? Vamos começar para ministrar a conferência Como Pensar o Brasil no século XXI, a antropóloga, historiadora e nossa querida professora da USP, Lilian Schwartz. Boa noite. Boa noite a todos, a todas, a todos. Uma alegria estar aqui conversando com vocês, abrindo esse seminário, uma imensa honra, imensa. E ainda mais com esse tema, como pensar o Brasil no século XXI. Para fazer a mesma operação de esquenta que o Abílio fez, eu vou começar agradecendo muito a oportunidade de estar aqui, mas também a armadilha que a minha querida professora Maria Arminda do Nascimento Arruda me colocou. Quando ela me convidou, Maria Arminda fez dois pedidos mais ou menos quase suicidas. O primeiro, você vai falar por um tema que é esse, como pensar o Brasil no século XXI. Eu ainda pensei, é uma afirmação, como pensar o Brasil no século XXI, ou será, como será pensar o Brasil no século XXI? Era uma pergunta. Como se não fosse nada, Arminda ainda me continuou com a seguinte história. Olha, Lili, será que você consegue, assim, como quem não quer nada, um vídeo do Chico Buarque, lendo o que ele quiser? Eu disse a ela, dificilmente vou conseguir, Maria Arminda, mas vou tentar. Né? Era tão difícil como o título dessa palestra. Eu, enfim, com a minha timidez, escrevi a ele e falei, Chico, será que você poderia ler um texto do seu pai? Olha, mas eu sei que você não consegue, então não tem problema. Ao que ele respondeu, bom, se você me selecionar um trecho, eu leio. Então, eu selecionei um trecho que vocês vão ouvir depois, que ele lê lindamente, que é o trecho, o capítulo do Homem Cordial do Raízes do Brasil. Como se não fosse suficiente, Chico Buarque me deixou mais um recado. Lili, será que eu preciso ler as notas ou só o texto mesmo? Que eu disse a ele, o texto está mais que bom, né? Enfim, montamos esse vídeo juntos, a Bíblia e eu, então o vídeo existe, o Chico está lendo e lê lindamente. Quem gravou foi a esposa do Chico, a Carol Proner, gravou em trechos, e aqui na USP eles fizeram a edição e juntaram os diferentes trechos da gravação. Isso só pode ser um bom augúrio, assim espero, né? Só pode ser um bom sinal para que a gente possa discutir aqui, pensar um pouquinho em como refletir sobre esse século tão complicado que nos foi dado viver. A Maria Arminda tratou do tema lindamente, como vocês ouviram, mas pensou o passado, né? Ou seja, o participe passado. Já para nós, para mim, para o Danilo Miranda, que está aqui, o Ailton Krenak, o André Singer, que me honram tanto de participar dessa mesma sessão, foi nos dado uma espécie de termo imperfeito, que é o futuro. Né? Nós sabemos que o futuro a ninguém pertence, e o futuro é o lugar da dúvida. Então, eu me lancei aqui a pensar com vocês um pouco sobre a dúvida. Está faltando uma parte, mas tudo bem. A questão que eu queria discutir com vocês é quando é que os séculos viram? Quando é que nós podemos dizer que o que faz com que o século... Vou ficar um pouco aqui na frente, porque eu sou muito baixinha, vocês não me veem. Né? O que faz com que o desígnio de um século se complete em mais outro? O que faz com que a chama de um século se apague para que um novo século surja? Em geral, nós, pessoas de ciências, estamos muito acostumados a refletir, a imaginar que um século acaba pelo efeito da mudança do dia no calendário. Nada como o 31 de dezembro, que nos leva ao 1º de janeiro. Nada como dizer às amigas, aos amigos, eu me encontro contigo no século que vem. Mas há quem diga que não é assim.
que um século não termina, porque há algo que diz que, enfim, no calendário monótono dos dias, ele se encerra. Vamos dizer, então, que eu gostaria de seguir o que pensou o historiador Eric Hobsbawm, que falou a respeito de um longo século XIX, que nunca terminava. Disse ele que foi justamente nesse longo século XIX que, após um período de depressão, as economias dos países se equilibraram e passaram a viver o que foi uma espécie de desafogo e expansão dos negócios de uma maneira muito grande, sobretudo na Europa Central e nos Estados Unidos da América. O resultado, diz ele, foi um clima de otimismo, de confiança, que partia da economia, mas ganhava a cultura, os costumes, a moral, e alcançava também os países mais periféricos. Fiquemos com os mais periféricos somente por enquanto. Na verdade, é muito difícil dizer o que era a causa e o que era a consequência, mas o final do século iluminou uma civilização que se achava, de alguma maneira, liberta das amarras do passado e da barbárie. A ideia era de que algo no céu poderia acabar com os obstáculos no ar, algo na terra impediria que nós tivéssemos limites geográficos e o mundo estaria para sempre emancipado. Não à toa, essa é uma época de grandes certezas. A Belle Époque criou um mundo fadado ao seu final. E por isso o século XIX não queria acabar. Esse é um momento também de grandes invenções, não é? A fotografia, o raio-x, a pasta de dente, imensas conquistas imperiais, grandes saltos na ciência, na filosofia, nas artes, de Freud a Oscar Wilde, de Goethe a Verdi, de Munch, a pessoas como a imagens como essa do Claude Monet, do Garçon Lazare, em que vocês veem entrar numa grande locomotiva, uma locomotiva que parece tomar tudo, ou ela entra ou ela sai, diz Monet depois, ninguém pode dizer, mas locomotiva que virou o exemplo desse século, que não tinha marcas. Conta, mesmo Eric Hobsbawm, que na primeira locomotiva havia um disco, uma espécie de dizer atrás, aonde se expressavam as grandes utopias desse século. Estava escrito mais ou menos assim: Catch me who can. Me pegue quem puder. Essa era um pouco a utopia desse momento. No Brasil, por sua vez, começa mais ou menos nesse contexto o momento da regeneração de Pereira Passos. Regeneração era um nome bonito para alguns, que Lima Barreto, escritor negro, que denunciou tanto o exclusivismo da República, o racismo do período do pós-abolição, chamou esse período de bota abaixo. Para não falar dos problemas que existiam, o grande culpado desse momento foi o Morro do Castelo. A ideia é que o morro tinha acabado com a respiração do Rio de Janeiro e que, colocando abaixo o morro, a civilização chegaria mais rápido ao Rio de Janeiro, então capital do Brasil. Não por coincidência, moravam no morro as populações mais pobres do Rio de Janeiro e mais sem infraestrutura. Essas são imagens do alargamento da Rua da Carioca, que representam bem no que se converteram as grandes cidades brasileiras. Elas foram se convertendo grandemente em espetáculos da modernidade. Mas uma modernidade que era feita a partir de lembranças e a partir de muitos apagamentos. Mas essa era a imagem do Brasil e do mundo no início do século XX, quando se imaginou que o século XX tinha chegado. Rio de Janeiro, mas também São Paulo, Porto Alegre, Belém, Manaus, vestiram-se para a chegada do século XX. Mas eis que o século não chegou. Como diz Eric Hobsbawm, o século só acabaria em 1918. Foi só em 1918
que começou o século XX. Porque, em 1914, estoura a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial mostrou que a barbárie vivia entre nós e que a modernidade não tinha feito com que antigos vizinhos, compatriotas de casa, aqueles que até então dialogavam tão bem, passassem a lutar em campo aberto. Como dizia o etnólogo Claude Lévi-Strauss, bárbaro é aquele que acredita na barbárie. Pois bem, em 1918, mais um outro fenômeno veio para provar que o século não havia acabado. Ou seja, que aquela que parecia uma vocação do século XIX, a ciência, que Nicolau Shevchenko, professor dessa casa, chamou de o grande mito do século XIX, a ciência não dava conta agora daquilo que depois se descobriu era um pequeno micro-organismo. A gripe espanhola começou a aparecer nos campos da Primeira Guerra Mundial. E com a fraqueza, a fome que estava graçando na Europa, ela foi devastadora. No começo, ninguém sabia bem do que se tratava. O que se sabia é que soldados dos dois lados estavam morrendo por conta de uma gripe, de uma febre que pegava e às vezes matava em apenas 3 dias. Os relatos eram terríveis. Famílias inteiras morriam, pessoas morriam roxas, crianças ficavam sem pais, pais ficavam sem os seus filhos. Como a gripe se abateu em territórios muito que estavam em guerra, ninguém falava demais do que estava acontecendo nos campos. A Espanha não estava na guerra. Portanto, a Espanha não tinha a sua imprensa censurada. Logo, foram os jornais espanhóis que contaram com mais assiduidade sobre essa estranha epidemia. Logo, a gripe foi chamada de gripe espanhola. É mais ou menos o que Caetano chamou de cria fama e deita-te na cama, não é isso? Lá na Espanha, por outro lado, a gripe era chamada de gripe alemã. E na Alemanha era chamada de gripe francesa. Todos os aliados apostavam em teorias da conspiração. Todos nós sabemos que teorias da conspiração vitimizam, mas também empoderam. Essa é uma imagem que circulava entre os aliados que diziam que a culpa era dos alemães, que nos seus poderosos submarinos soltavam por aqui uma espécie de fumaça rosa que estava matando a todos. O fato é que, temos médicos na plateia, eu sei, quando nós temos muitos nomes, é porque falta certeza. Faltava todo tipo de certeza com relação à gripe espanhola. A gripe espanhola abateu os campos europeus e as cidades europeias, as orgulhosas cidades europeias, no primeiro semestre de 1918. Aqui nos jornais brasileiros se falava com muita vagareza acerca dessa gripe, e o argumento é parecido com o argumento de 2020 e 2021. O país fica muito longe, somos tropicais, a gripe não chega aqui, não. Ou melhor, chega perto e vai embora. Assim como a gripe, a Covid-19, chegou no Brasil, chegou em boa parte do mundo, a partir dos aviões, a gripe espanhola contaminou o Brasil a partir da chegada de um navio chamado Demerara. O Demerara chegou em Recife, em setembro de 1918, desceu contaminando. Recife, Salvador, Rio de Janeiro, fez uma vértice para Porto Alegre, entrou para o centro do Brasil, sumiu, né, que está aqui, com uma série de grupos indígenas, subiu para Manaus. A gripe de 18, funesta coincidência, foi grave em Manaus, muito grave, como em 2020. Faltava ar em 1918, faltava ar em 2020.
Essa é uma charge da Gazeta de Notícias que mostra a chegada da gripe espanhola no Brasil. Vocês podem ver como no Brasil não se perdia brincadeira, não é? A gripe espanhola, uma caveira, ia entrando nos lugares e arrebatando a população brasileira que não sabia lidar com ela. Opa, desculpem. Como no Brasil de 2020, no Brasil de 1918, todas as pessoas, as mais especializadas e as menos especializadas, começaram a usar vocabulários técnicos. Eu gosto muito dessa figura, que é da careta, a Dona Quitéria, que tem uma bela conversa com o senhor Praxedes, são os dois personagens da careta. O senhor Praxedes diz: o que, Dona Quitéria, a senhora escapou? É verdade, seu Praxedes, lá em casa eram 19 doentes, mas eu saí de casa porque não gosto de agripamentos. Agripamentos ou agrupamentos eram nomes que falavam do grande espanto diante da espanhola. Vocês vejam que o presente parece com o passado. Eu encontrei essa notícia de venda contra a espanhola de comprimidos de cloroquinino, específico infalível contra a gripe epidêmica. Enfim, era uma farmácia que vendia cloroquinina, né? Sabemos como a cloroquinina fez um grande estrago no Brasil de 2020 e de 2021. Muito bem, a pandemia nunca traz nada de muito bom. Mas o que ela faz? Ela escancara as características de um país. Maria Arminda terminou a sua fala mencionando a questão da desigualdade. A pandemia, a epidemia de 1918, escancarou a desigualdade brasileira. Matou as populações imigrantes de São Paulo, matou os povos indígenas no centro do país e no norte do país, e matou as populações de ex-escravizados que moravam nas periferias insalubres. Nas revistas da época, se vocês notarem as pessoas que esperam pelo leite fornecido, né, se vocês notarem a expressão desanimada dessa população, vocês verão que é uma população absolutamente negra, né? Ou seja, os números até hoje são bastante desconhecidos, mas as imagens não. Morria-se de maneira diferente. Esse é um enterro da chegada dos corpos no cemitério da Consolação, aqui em São Paulo. Essa é uma imagem da vida moderna sobre o transporte de caixões mortuários. Os coveiros ficaram doentes, a população adoeceu e as pessoas foram mortas, foram enterradas em valas comuns. Eu sempre digo que o nosso presente está cheio de passado. Érico Veríssimo deixou esse belo relato da influência espanhola, dizendo que ela tirou na cama mais da metade da população de Cruz Alta, matando algumas dezenas de pessoas. Não se dignou, porém, a contaminar-me. Lembro-me da tristeza de nossas ruas quase desertas durante o tempo que durou a epidemia e dos dias de calor daquele dramático novembro bochornoso. Era como se os próprios dias, as pedras da cidade inteira estivessem amolentados pela febre. Passada a epidemia, a cidade entrou em lânguida e trêmula convalescência. Quem sabe, a partir desse momento, começava o século XX. Começava desse jeito lânguido, sonolento, e dizem que o Carnaval de 1919 foi o mais animado que se viu. Quem não havia morrido queria festejar a vida que ainda tinha. Era o fim da utopia de um século que achava que a ciência nos redimiria a todos. O que será que essa passagem lenta do século XIX ao XX tem a dizer sobre a nossa lânguida passagem do século XX ao século XXI? A Covid, que parecia ser uma doença tão democrática, mostrou como não foi nada democrática nas mortes. Né? Nós sabemos que a Covid, como disse Marcos Nobre, tem CEP, rua, telefone e endereço. Mas eu diria que a passagem da Covid fez mais entre nós. Eu recuaria ainda mais.
diz o historiador Philippe Ariès, que depois da gripe espanhola ocorreu a morte da morte, o sequestro da morte. Se até então a morte fazia parte da sociabilidade, se até então as cidades badalavam a cada morte, se as famílias velavam pelos seus doentes, a partir desse momento a morte foi colocada num local separado. Talvez essa foi o grande legado de 1918 para pensarmos na morte agora, no século XXI. Eu penso que podemos dizer que nós, ocidentais, não sabemos morrer. E como diz Ailton Krenak, povos que não sabem morrer é porque também não sabem viver. A pandemia também criou uma espécie de tempo pandêmico. Um tempo espiralado, um tempo sem tempo, um tempo da morte numa sociedade que não sabe lidar com ela, o tempo do presente que impede pensar o passado, o tempo da espera pela solução do problema, o tempo da vacina, a temporalidade da dúvida, da gravidade da doença, da gravidade dos infectados. E talvez o tempo do não aprendizado. O certo é que nós entramos no século XXI, se vocês concordarem comigo que estamos entrando agora, não entrando, não saindo do século XX. A pandemia vai nos mostrando muito, vai nos tirando muito e vai nos mostrando muito. Quando é que começa mesmo o século XXI? Vamos combinar que o século XXI no Brasil, porque a Arminda ainda me disse, mas trate de Brasil. Vamos combinar que chegamos a um acordo que a pandemia, que o século XXI começa no Brasil em 2022. Motivos não faltam. Vamos lembrar o que está acontecendo em 2022. 2022 pode ser considerado quase um ano feriado, tal a quantidade de eventos que teremos nesse ano. No dia em que nós conversamos, estamos aqui avaliando uma política de 10 anos, uma política de sucesso, uma política incompleta ainda. Porque se foi pela primeira vez que as universidades públicas tiveram maior número de estudantes negros, quer dizer, pretos e pardos, segundo categorias do IBGE, ainda há muito a fazer. Nossos professores ainda são, em sua maioria, brancos, os nossos currículos ainda são muito brancos, as nossas pós-graduações são tremendamente brancas. O desafio começou, mas não terminou. Mas eu quero crer que temos uma universidade muito melhor. Eu, antropóloga que sou, eu acredito na política de cotas, não só porque, segundo o princípio aristotélico, é preciso diferenciar para depois igualar, mas é porque eu acredito também em reparações do direito à memória, em reparações em relação aos silenciamentos da nossa história, aos silenciamentos da nossa produção científica mesmo. Mas eu acredito em políticas de cotas porque diversidade produz diferença. É melhor, nos fará melhores. Mas não vou parar aqui. 2022 também é o ano do centenário da Semana de Arte Moderna de São Paulo, e não, ou melhor, em São Paulo, mas não de São Paulo. Debatemos fortemente a semana, ela virou tema de muitas questões, e, sobretudo, a Semana de 22, tão importante para essa universidade, esteve no meio de um debate. Eu vou tentar mostrar visualmente esse debate. Essa é a foto oficial do grupo da Semana de Arte Moderna, da Semana de Arte Moderna. Muita gente acha que essa é a foto tirada em 22, mas essa foto não é de 22. Um professor dessa casa mostrou, foi o Calil, professor de comunicações, que chamou a atenção como essa foto é de 1924. Essa foto carrega um segredo da Semana de Arte Moderna, que falou muito mais dos seus outros do que incluía os outros. Eram os outros dos outros, os seus pavores, os seus temores, as suas projeções.
Um artista contemporâneo, Daniel Lanes, releu essa tela, desculpa, essa foto, e criou essa tela chamada 17 Homens e o Segredo, ou Os Modernistas. Qual o segredo dessa foto? Por exemplo, tiraram as mulheres da semana de 22. O artista negro, o Bastardo, fez uma outra releitura e chamou Os Contemporâneos. Ele criou uma tela obrigatoriamente incompleta. Mas a ideia da incompletude faz parte da completude, porque cabe a cada um de nós preencher aquela foto com aqueles que estavam presentes e os que não estavam presentes. Vamos dizer que eu vou preencher com um ausente. Há um grande escritor presente no cenário cultural de 1922, Lima Barreto, que foi convidado para resenhar a revista dos modernos paulistanos, a Claxon. Lima Barreto foi convidado para fazer a resenha pela revista Careta, e, bem ao estilo de Lima Barreto, não gostou da revista. Achou que o nome da revista lembrava buzina, que buzina lembrava modernidade, que modernidade lembrava estrangeirismo, bovarismo, dizia Lima Barreto, e fez uma resenha desaforada sobre a Claxon. Bem ao seu estilo, falou no final: desejo aos rapazes paulistanos que eles se divirtam muito. Não se divertiram. Escreveram uma carta desaforada para Lima Barreto, que saiu anônima na própria Claxon, carta que Lima Barreto não chegou a ler, porque 1922 foi o ano que não foi para Lima Barreto, porque ele morreu aos 41 anos, em novembro de 22, portanto, são 100 anos da morte de Lima Barreto. Morreu em Todos os Santos, na sua casa, com a revista de Le Monde no colo, e ele morreu do quê? Morreu de racismo. 1922 também serão os 200 anos de nascimento de Maria Firmina. Maria Firmina, que escreveu Úrsula, um romance abolicionista. Maria Firmina, que era do Maranhão e que ficou durante tanto tempo desconhecida do nosso cânone literário. Ela também compete nesse ano de 2022. Mas esses são, sobretudo, estamos para passar por isso, os 200 anos da independência do Brasil. A independência do Brasil passou por uma série de sequestros. Vocês podem imaginar que, em 1822, não se falava em 7 de setembro e tampouco se falava do Riacho do Ipiranga. Em 1822, a emancipação foi comemorada no Rio de Janeiro, com a chegada de Dom Pedro ao Rio e a aclamação e coroação de Dom Pedro, em 10 de outubro. Portanto, a independência se dava no dia 10 de outubro, com esses dois atos capitais de uma monarquia, a aclamação e a coroação. Nas monarquias constitucionais, é esse o momento em que o monarca faz o pacto com a sua sociedade. Essa é uma imagem rara, uma imagem retirada desse souvenir do Rio de Janeiro, feita pelo artista francês Jean-Baptiste Debré, que mostra justamente Dom Pedro chegando ao Rio de Janeiro. Essas são as outras imagens de Debré, as únicas que temos. Dom Pedro na praça, sendo aclamado, Dom Pedro sendo sagrado e a sua coroação numa tela bem neoclássica, porque ela é veriça nos detalhes e totalmente idealizada na sua concepção. Mas a noção que nós temos da independência foi uma construção. E ela começa, a partir de 1828, por obra do próprio Dom Pedro, que passava por um momento de pouca popularidade e que se referiu ao grande acontecimento às margens do Riacho do Ipiranga. Aí começava a construção da lenda do 7 de setembro e a construção do próprio protagonismo de Dom Pedro. Essa lenda seria muito acalentada, sobretudo no segundo reinado, primeiro a partir dessa tela, que, diferente do que se pensa, não foi uma tela encomendada pela monarquia. O artista François René Moreau havia acabado de chegar no Brasil
se mudado para o Rio de Janeiro há poucos meses e achou por bem fazer essa cena da proclamação da independência para, quem sabe, virar um artista da corte. Não deu certo. Os críticos da época acharam a pintura terrível. Araújo Porto Alegre diz que a cabeça de Dom Pedro é tremendamente mal feita e que a cabeça dele vira para um lado, o corpo para o outro, o cavalo para outro, o que seria um tombo na certa. Araújo Porto Alegre também destaca que os brasileiros, por conta da pouca familiaridade de Morro, eram todos napolitanos, como vocês podem ver por essa senhora aqui, essa menina pronta para dançar uma tarantela, essa criança aqui, mas quadro oficial é assim, a gente não vê. Mas o golpe fatal a Morro foi dado pelo próprio Porto Alegre, que disse que, a se valer pela pintura do Morro, todos os brasileiros seriam hidrocéfalos, pelo tamanho da cabeça. Mas a tarefa de construção do 7 de setembro continuava. Dom Pedro II levaria a cabo a missão de relembrar o seu pai que saiu numa situação bastante ambivalente em 1831, quando ele renuncia, mas sabemos, tinha imposto uma Constituição e tinha silenciado os movimentos civis brasileiros na base da violência. O apelido nada delicado de Dom Pedro era o açougueiro dos Braganças. Coube, portanto, a Dom Pedro II a reconstituição da imagem de Pedro I. Essa é uma escultura que foi encomendada a Rocher, um escultor que fazia todas essas grandes esculturas na França, e que colocam Dom Pedro já no seu cavalo, com a espada acima, e os naturais logo abaixo. Né? Esse é um monumento que qualquer um pode ver na Praça de Tiradentes, no Rio de Janeiro, mas que passa bastante desconhecido. A grande tela da independência estava por se fazer, e essa é uma encomenda de 1885, uma encomenda de Dom Pedro I, de Dom Pedro II e do próprio grupo que estava construindo o monumento do Ipiranga, em São Paulo. A tela de Pedro Américo é totalmente imaginária, mas essa não é a primeira vez que uma nação se imagina a partir de uma tela imaginada. Grandes nações fazem isso. Mas o que as nações não têm é o que nós temos. Pedro Américo publica um livro na mesma ocasião em que ele inaugura a tela, em 1888. Nesse livro, há um capítulo chamado Meus Plágios. Nesses Meus Plágios, ele chama a atenção como ele primeiro sabia que o terreno do Ipiranga não era elevado. Ele tinha pesquisado de 1885 a 88, o terreno era plano, totalmente plano. Mas, diz Pedro Américo, era preciso elevar a geografia para elevar a realeza. Pedro Américo, essa aqui é a diferença do terreno. Pedro Américo também chamava a atenção que ele havia se pautado na tela do Jean-Louis Meissonier, um artista da colônia de Napoleão. Ele usou particularmente essa tela, Friedland. Vocês podem ver que toda a disposição é muito semelhante, mas na arte neoclássica, essa é uma citação, é uma forma de elevar a obra. Pedro Américo sabia mais, sabia onde deveria colocar o povo. Estamos em 1885, a tela fica pronta em 88, e Pedro Américo primeiro faz uma projeção, faz um rascunho, em que ele colocava o povo negro, não branco, digamos assim, descalço e com seus instrumentos. Portanto, o povo estaria trabalhando pela independência. Essa imagem não foi aprovada pela Comissão de Ipiranga, tampouco por Dom Pedro. E, ao contrário, vocês vão ver que o povo se concentra nesse local aqui. Em primeiro lugar, o carreiro que observa a independência e que faz com que nosso olhar se dirija para a cena central, mas ele não toma parte. Em segundo lugar, o tropeiro, que também observa. E, em terceiro lugar, vocês verão o povo, logo acima. Mas notem que o povo é negro,
está descalço e anda na contramão da independência. Pois bem, esses elementos vão ficar no nosso imaginário. Mas a sina da tela era mais complicada e tinha a ver com essa universidade. Porque a tela chega em 1888, o Palácio do Ipiranga não estava pronto e a tela ficou enrolada. Permaneceu enrolada por longos anos no porão da Faculdade de Direito de São Francisco. Como Pedro Américo havia inaugurado a tela em Florença e fotografado em branco e preto, a tela circulou no Brasil por um largo tempo em branco e preto. Esse número do Diário do Comércio, que vocês podem ver, que é de 7 de setembro de 1889, esgotou. Foi preciso que fizessem outras versões para que se conhecesse essa tela. Mas a tela ganhou o imaginário de tal maneira que ela virou a realidade, a etnografia da independência. E entrou no lugar de outras independências. Talvez seja a hora, já que nós vamos pensar o nosso futuro, que nós falamos do nosso momento. O momento que Ulrich Beck chamou de metamorfose social, que os novos agentes estão chegando e os velhos não se retiram. Vamos pensar nisso. Vejam, em 1922 foram criadas 2 telas de Maria Leopoldina. A primeira, feita por uma artista mulher, Georgina de Albuquerque, mostra Leopoldina em ação, como princesa regente, como protagonista da independência. A tela que se encontra hoje ao lado da tela de Pedro Américo, de Domênico Faiuti, devolve Leopoldina como a mãe dos filhos de Dom Pedro, os lugares das mulheres como maternidade. Mas talvez a gente tenha que falar, o seminário com certeza já fez isso, de outras independências. Vamos falar, por exemplo, de uma figura que transita entre a lenda e a história, Maria Filipa, que teria lutado no contexto da expulsão dos portugueses na Bahia, na base de planta de cansação. Vamos falar de Maria Quitéria de Jesus, uma mulher que lutou no exército baiano contra os portugueses e que depois foi condecorada e que aparece aqui com o seu uniforme militar e de saias. Vamos falar, talvez, de uma lenda menos sudestina da independência, porque o que a tela de Pedro Américo guarda é a ideia de uma apoteose, de uma independência partilhada, de uma independência cordial. Por que não falar de um processo como o da Bahia, aqui flagrado pelo Antônio Barreiras, não a partir da ideia do protagonismo do imperador, durante um tempo se pensava que era imperador, mas não é, mas a partir do seu povo, do povo que participa. Até hoje, na Bahia, a independência é comemorada no 2 de julho, não no 7 de setembro, e era o 2 de julho de 1824. Ou então da Batalha de Genipapo, que foi representada aqui tardiamente, em 2013, mas uma batalha que ocorreu no Piauí e que levou a mais de 200 mortos, o que poderia colocar abaixo não só a versão sudestina da independência, como a versão pacífica da independência. Portanto, eu queria tomar a independência, como o meu tempo já vai acabando, como mote para a gente pensar na pergunta que nos une aqui. Como pensar o Brasil do século XXI? Eu arrisco dizer que talvez a festa da nossa independência será uma espécie de laboratório, de experimento laboratorial do que nós pretendemos para o nosso século XXI. A festa da independência, como toda festa, foi sequestrada muitas vezes. Sequestrada por Dom Pedro, em 1828, sequestrada por São Paulo, em 1922, sequestrada pela ditadura militar, em 1972. Quando a festa da independência perde uma característica fundamental, ela deixa de ser uma festa civil, uma festa em que os estudantes iam para as ruas, que tinha piquenique, balão, banda, para ser uma festa militar. Foi em 1972 que a tela de Pedro Américo foi virando uma espécie de pano de fundo. Aqui vocês veem o projeto de comemoração do Sesc Centenário, 150 anos da independência em plena ditadura militar.
A tela do Pedro Américo abaixo, a ditadura logo acima. Desculpa, opa, ato falho meu. Brasília logo acima. Nessa época também, só para animar a festa, né, gente? Nessa época também, o Pasquim resolveu, ele tinha uma série de edições em que ele colocava cenas com a frase "Eu quero mocotó". Pois bem, quando o Pasquim colocou a frase "Eu quero mocotó" com a tela do Pedro Américo, toda a redação do Pasquim foi em cana. Vejam que a tela do Pedro Américo já estava sendo comparada à bandeira e a hino nacional. Aqui uma outra imagem do Pasquim, que entrevistou um Dom Pedro muito mal-humorado. E aqui vocês podem ver como a tela vai ganhando a imaginação dos brasileiros. Aqui uma propaganda da Volkswagen, empresa que financiou a ditadura militar e que usa a tela do Pedro Américo como base da propaganda. Pois bem, chegando nos momentos finais, qual a independência que nós vamos querer comemorar? Essa é a identidade visual do bicentenário da independência do Brasil. O que foi feito nessa identidade visual? Se cortou a tela do Pedro Américo e ficou apenas e tão somente o punho de Dom Pedro. Nessa representação, Dom Pedro vai virando um general da ditadura militar. Essa aqui é a grande imagem oficial, a propaganda do bicentenário da independência. Vejam que Pedro Américo não tem mais nome nem data, ele é apenas um registro. E se a ditadura militar trouxe o corpo de Dom Pedro, corpo que não coube na lápide do Museu do Ipiranga e ficou durante 4 anos por cima de uma mesa, o governo Jair Bolsonaro tem como projeto trazer o coração emprestado de Dom Pedro. Vamos pensar um pouco em que história mórbida, que história fúnebre, que necropolítica é essa que nós estamos contando. Vamos pensar um pouco no uso desse governo para se projetar como se fosse um novo Dom Pedro, como se Bolsonaro estivesse dando um golpe da legalidade para finalmente decretar a nossa soberania e decretar a nossa independência. Eu ia passar dos ex, mas já estou na hora, né, Abílio? Eu queria mostrar só apenas outras interpretações da independência no traço popular do José Antônio, na visão quase idílica de um Caribé, na imagem do Mudano, um artista contemporâneo que transformou o Riacho do Ipiranga e passou para Brumadinho, na imagem na charge da Laerte, né, da Folha de São Paulo, que justamente o Carreiro pergunta, não, os indígenas perguntam, essa fila não anda? Ao que o Carreiro responde, não anda. Mas vocês vejam como a tela vai virando o nosso imaginário. Declaro a independência desse país, tem que ser com espada. Declaro a independência deste, tem que ser a cavalo. Declaro a independência, tem que ser homem. Sinto muito. Bom, são muitas as imagens, como a imagem do Daniel Lanes, como a imagem do Jaime Laureano, que vão desfazendo, refazendo essa nossa imagem tão certeira da independência, essa imagem que vai como que resumindo 2022 que vai inaugurando o nosso respiro no século XXI. Eu queria terminar me perguntando um pouco sobre esse tempo de metamorfose, me perguntando um pouco sobre o novo que não acabou de chegar e o velho que ainda se encontra por perto. Queria conversar um pouco com vocês, para abrir para o debate, sobre o momento em que nós vivemos, esse momento de desconfiança cívica, esse momento em que pede de nós uma cidadania voluntária, uma cidadania vigilante. Há quem diga que as democracias envelheceram e que se tornaram mais conservadores. Eu, particularmente, acredito que as democracias são assim, como um foco virtual. As democracias são regimes incompletos. Vamos dizer que a incompletude é a falácia e a virtude da democracia, porque direitos nós sempre temos que conquistar mais uma vez mais. Se nós formos à Grécia, quem sou eu perante o André, que escreveu um livro sobre isso, diríamos que a democracia já não era lá
muito ampla no contexto grego. Quem não votava? As mulheres, os escravizados e os estrangeiros. Portanto, vamos pensar na democracia como um alvo móvel, como um ideal de liberdade. Vamos fazer do sequestro da festa militar uma festa cívica. Vamos fazer da história não um prêmio de consolação, mas uma forma de incendiar a nossa maneira de pensar o presente e imaginar o futuro. Nesse 7 de setembro, pessoal, que todos nós sejamos independentes e que nesse 7 de setembro nós possamos imaginar um século XXI que tardou para chegar, mas que chega com força, porque vai depender da nossa cidadania vigilante e da nossa vontade de participar, de estar presente para pensar no futuro. Muito obrigada. Não, a gente tem um intervalo, né? Para começar o debate, a gente tem um intervalo. Vocês querem repetir? Vou só passar o Chico, a gente faz um intervalo aqui e volta para o debate. Temos Chico Buarque de Holanda para encerrar? Ok, então que Chico Buarque de Holanda nos resgate em xeque-mate. Já se disse, numa expressão feliz, que a contribuição brasileira para a civilização será de cordialidade. Virtudes tão gabadas por estrangeiros que nos visitam representam com efeito um traço definido do caráter brasileiro, na medida, ao menos, em que permanece ativa e fecunda a influência ancestral dos padrões de convívio humano informados no meio rural e patriarcal. Seria engano supor que essas virtudes possam significar boas maneiras, civilidade. São, antes de tudo, expressões legítimas de um fundo emotivo extremamente rico e transbordante. Na civilidade, há qualquer coisa de coercitivo. Ela pode exprimir-se em mandamentos e em sentenças. Entre os japoneses, onde, como se sabe, a polidez envolve os aspectos mais ordinários do convívio social, chega a ponto de confundir-se, por vezes, com a reverência religiosa. Já houve quem notasse este fato significativo de que as formas exteriores de veneração à divindade no cerimonial shintoísta não diferem essencialmente das maneiras sociais de demonstrar respeito. Nenhum povo está mais distante dessa noção ritualista da vida do que o brasileiro. Nossa forma ordinária de convívio social é, no fundo, justamente o contrário da polidez. Ela pode iludir na aparência. Isso se explica pelo fato de a atitude polida consistir precisamente em uma espécie de mímica deliberada de manifestações que são espontâneas no homem cordial. É a forma natural e viva que se converteu em fórmula. Além disso, a polidez é, de algum modo, organização de defesa ante a sociedade. Detém-se na parte exterior, epidérmica do indivíduo, podendo mesmo servir, quando necessário, de peça de resistência. Equivale a um disfarce que permitirá a cada qual preservar intactas sua sensibilidade e suas emoções. Por meio de semelhante padronização das formas exteriores de cordialidade, que não precisam ser legítimas para se manifestarem, revela-se um decisivo triunfo do espírito sobre a vida. Armado dessa máscara, o indivíduo consegue manter sua supremacia ante o social. E, efetivamente, a polidez implica uma presença contínua e soberana do indivíduo. No homem cordial, a vida em sociedade é, de certo modo, uma verdadeira libertação do pavor que ele sente em viver consigo mesmo, em apoiar-se sobre si próprio
em todas as circunstâncias da existência. Sua maneira de expansão para com os outros reduz o indivíduo cada vez mais à parcela social periférica que no brasileiro, como bom americano, tende a ser a que mais importa. Ela é, antes de tudo, um viver nos outros. Foi a esse tipo humano que se dirigiu Nietzsche quando disse: vosso mau amor de vós mesmos vos faz do isolamento um cativeiro. Nada mais significativo dessa aversão ao ritualismo social, que exige, por vezes, uma personalidade fortemente homogênea e equilibrada em todas as suas partes, do que a dificuldade em que se sentem, geralmente, os brasileiros, de uma reverência prolongada ante um superior. Nosso temperamento admite fórmulas de reverência e até de bom grado, mas quase somente enquanto não suprimam de todo a possibilidade de convívio mais familiar. A manifestação normal do respeito em outros povos tem aqui sua réplica, em regra geral, no desejo de estabelecer intimidade. E isso é tanto mais específico quanto se sabe do apego frequente dos portugueses, tão próximo de nós em tantos aspectos, aos títulos e sinais de reverência. No domínio da linguística, para citar um exemplo, esse modo de ser parece refletir-se em nosso pendor acentuado para o emprego dos diminutivos. A terminação inho, aposta às palavras, serve para nos familiarizar mais com as pessoas ou os objetos, e, ao mesmo tempo, para lhes dar relevo. É a maneira de fazê-los mais acessíveis aos sentidos e também de aproximá-los do coração. Sabemos como é frequente entre portugueses o zombarem de certos abusos desse nosso apego aos diminutivos, abusos tão ridículos para eles, quanto é para nós, muitas vezes, a pieguice lusitana, lacrimosa e amarga. Um estudo atento das nossas formas sintáticas traria, sem dúvida, revelações preciosas a esse respeito. À mesma ordem de manifestações pertence certamente a tendência para a omissão do nome de família no tratamento social. Em regra, é o nome individual de batismo que prevalece. Essa tendência, que entre portugueses resulta de uma tradição com velhas raízes, como se sabe, os nomes de família só entram a predominar na Europa cristã e medieval a partir do século XII. Acentuou-se estranhamente entre nós. Seria talvez plausível relacionar ao fato a sugestão de que o uso do simples prenome importa em abolir psicologicamente as barreiras determinadas pelo fato de existirem famílias diferentes e independentes umas das outras. Corresponde à atitude natural aos grupos humanos que, aceitando de bom grado uma disciplina da simpatia, da concórdia, repelem as do raciocínio abstrato ou que não tenham como fundamento, para empregar a terminologia de Thames, as comunidades de sangue, de lugar ou de espírito. O desconhecimento de qualquer forma de convívio que não seja ditada por uma ética de fundo emotivo representa um aspecto da vida brasileira que raros estrangeiros chegam a penetrar com facilidade. E é tão característica entre nós essa maneira de ser que não desaparece sequer nos tipos de atividade que devem alimentar-se normalmente da concorrência. Alô. Para Sérgio e Chico Buarque de Holanda. Nós faremos um brevíssimo intervalo de 15 minutos apenas para uma água, rapidamente, e voltamos para o debate com Ailton Krenak, André Singer e Danilo Santos de Miranda.